Você é a sua criatividade. Fala, galerinha bonita, como vocês estão? Bom, vim hoje falar sobre criatividade que nos, nos carimbam como artista. O artista é criativo, o profissional da arte é criativo. Mas o que é ser criativo? O que é criatividade? E o que eu quero dizer quando eu falo que você é a sua criatividade? Bom, esse episódio, ele era um episódio real dessa semana, o tema dessa semana, mas aconteceu que um ouvinte do nosso podcast, o Jean, ele foi falar comigo no Instagram, me encontrou, e ele me perguntou se eu já tinha gravado algum episódio que falasse com como lidar com a própria expressão na arte. Eu acredito, Jean, inclusive um beijo, Jean, eu acredito que este episódio eu vou falar exatamente disso que você está querendo ouvir. E, enfim, me dar um retorno sobre isso e mandar um beijo também para todo mundo que me ouve. Me sinto meio Lucas Silva e Silva, sabe? Falando de ninguém para ninguém. Mas, e o podcast, quando ele nasceu, o Artcast, ele era um diário aberto, um diário ouvido, um diário falado e ouvido, para guardar as memórias, o que eu pensava. Eu estava iniciando a minha pesquisa dentro de arte e educação em 2012, se não me engano. E aí, desde então, a Artcast está aí. Eu já apaguei vários episódios, já regravei vários episódios, enfim, mas estamos aqui. Vamos ao que interessa. Você é a sua criatividade. Eu passei por muito tempo pensando sobre isso. Diga-se de passagem que 7 anos pensando sobre esse assunto, desde que eu coloquei em ação o projeto do Vivarte, entender que o artista é a própria criatividade dele fez sentido. Hoje fez muito mais sentido, né? Hoje faz muito mais sentido. Mas essa trajetória, entender, olhar os artistas que passaram pelo Vivarte, que eu tive a oportunidade de acompanhar o início da sua jornada até a jornada dele, né, da onde ele foi com a gente no Vivarte, enfim. Entender que o artista é a criatividade dele fez muito sentido. Vamos destrinchar o você é a sua criatividade. Primeira coisa, criatividade é ação. A gente de alguma forma enxerga a criatividade algo que é diferente, que causa aquele uau, nossa, que legal, não tinha pensado nisso, nossa, que interessante isso que foi criado. A criatividade, ela é um objeto palpável, ela é algo que se transforma. Essa palavra é muito importante para falar sobre criatividade. É algo que se transformou e se consolidou em um objeto. Então, criatividade, a gente obviamente pensa o profissional criativo, o artista. Mas a criatividade, ela é uma habilidade humana, treinável, que está dentro, na real, de todas as profissões. Ela é uma expressão humana. Então, quando eu falo que criatividade é ação, a criatividade, ela está inserida na forma com que você se expressa no mundo. Por isso que criatividade é treinável e a gente vai falar sobre esses pontos aqui hoje. Então, a criatividade é a capacidade de se ouvir e externalizar. Ela tem um processo interno de como você enxerga o mundo, as coisas que estão ao seu redor, a época em que você vive, as problemáticas que você vive, as experiências que você vive e você externaliza isso. Obviamente que dentro da área que você quer externalizar, com as ferramentas que você quer externalizar, mas você externaliza. Então a arte, ela transforma situações. A arte é um processo mágico, ela transforma. E é bonito, né, pensar nisso, porque a arte, ela
necessita dessa transformação. Ela tem algo que nós artistas a gente se encanta, que é a não rotina. Apesar do processo criativo ele ser um processo que se encaixa dentro de uma rotina, mas a etapa da criatividade, ela, para cada situação, para cada momento, para cada experiência, ela é diferente. Ela tem um tempo diferente, ela tem um clique diferente, enfim. Então, para criar, a gente depende de algo, e aí vamos dar um passo atrás. Para criar, para sermos criativos, a gente depende de algo essencialmente humano, algo que nos diferencia de todos os outros animais, que é a imaginação. Então, a criatividade, ela é a imaginação em ação. A imaginação, a capacidade de imaginar, imaginar é a capacidade de criar imagens mentais. Então, cada um tem o seu universo imaginário, tem o seu universo imaginário, o seu planeta imaginário. Ele pensa além da própria realidade. Então, a imaginação, ela é um mundo, ela é a capacidade da gente conseguir olhar internamente e criar com todos os detalhes, com todas as cores, os sons, os personagens internamente. Então, a criatividade, ela depende dessa capacidade imaginativa, que nós temos e a gente até estimula muito mais quando criança. Quando a gente é criança, a gente acaba vivendo muito mais tempo e a imaginação, ela tem essa necessidade do ócio criativo, ela tem essa necessidade da calma, do ar, do tempo e o espaço próprio, coisa que quando a gente vai ficando mais adulto, mais velhos, a gente de alguma forma vai tendo outras noções, outras responsabilidades, a gente vai deixando de lado a seriedade imaginativa. Eu não tenho tempo para isso agora. E a criança, ela se dá esse tempo, ela não tem a responsabilidade de cumprir regras, enfim, sociais, ela tem a imaginação pura, livre. Por isso que é tão importante estimular e deixar que a criança vivencie, porque quando a gente é criança e a gente estimula bastante a nossa imaginação, isso de alguma forma vai criar memórias para a nossa vida adulta. É muito importante a gente deixar a criança criar. Por isso que é tão importante a gente estabelecer momentos para a criança em que ela vivencie várias experiências sensoriais, não só a experiência do digital, que é super importante, porque é uma realidade do nosso momento, mas deixar que a criança experiencie outros estímulos sensoriais, porque a imaginação, ela depende disso, ela depende desses estímulos, e a partir disso a gente vai ampliando esse nosso mundo, essa nossa, enfim, interiorização. E a criatividade depende da imaginação. Então, por isso que muitas vezes a gente, por não ter tempo, entre aspas, e não levar a sério a questão imaginativa, a gente acaba se sentindo pouco criativo. Hoje eu não tô criativo, acaba seguindo meio que a boiada, sabe? Acaba sendo mais rotineiro, mais mecânico, acho que essa é uma boa palavra. Acaba sendo mais mecânico a nossa expressão de mundo, a forma com que a gente age em relação ao mundo. Porque a gente vai se desconectando da nossa imaginação. Por isso, aqui eu vou deixar uma questão importante que eu falo muito, e já falei bastante sobre isso, a importância de nós, artistas, treinarmos a imaginação dentro de grupos, dentro de escolas, enfim. O Vivarte nasceu com essa intenção, de ser um espaço para que semanalmente o artista se encontre com outros artistas e treine a sua arte puramente, que tenha um espaço para dar tempo de imaginar,
dar tempo do processo criativo acontecer com, sabe, com aquele gostinho gostoso, com aquele momento em que a gente se reaproxima da gente mesmo. Porque nós somos a nossa criatividade. Então perceba que a criatividade, ela depende desse processo sensível, ela depende desse processo da imaginação, da conexão interna, para aí sim eu conseguir conceber essa imaginação em uma ação, em um objeto. Então, o passar da imaginação para a criatividade, ele depende, obviamente, da ação, mas ele depende de dar significado à ideia. Então, na imaginação você tem várias ideias, você tá ali, né, viajando total, e aí de repente você trava em uma ideia e essa ideia ela começa a ser colocada em um significado, em respostas mentais, até virar um objeto mental ainda e você conseguir externalizar a criatividade em algo. Então, se eu for pensar o processo criativo pensando o artista, ele vai passar da imaginação, que é uma ideia, ou seja, várias ideias. Eu vou pegar essas várias ideias, começar um processo de ação, ou seja, começar a colocar isso, escolher as ideias que eu quero, começar a formar um objeto mental, criar um objeto, um caminho para colocar esse objeto em ação, e aí eu escolho as ferramentas da arte, o teatro, a música, a dança, as artes visuais, enfim, para formar um objeto artístico. E aí eu volto depois para a imaginação, porque depois que eu formo o objeto artístico, eu vou conectar ao público. E o público, quando se conectar ao meu objeto, vai estimular a imaginação. E aí volta todo o processo, um ciclo. Imaginação, criatividade, arte. Imaginação, criatividade, arte. Por isso que nós artistas, a gente continua sendo público. A gente continua se conectando com referências, ampliando o repertório, porque essas são as palavras-chave para a gente entender como o processo criativo acontece. Vou até comentar algo de Tolstói. Tolstói é um pensador importante, escreveu alguns livros importantes, como Pensamento de Arte, e ele diz que arte autêntica é aquela que acaba com a divisão entre o artista e o contemplador. Então, a arte em si, o que é arte, é o invisível. O objeto artístico que a gente cria, ele não é a arte. Mas a partir do momento em que um contemplador, um público, um fruidor se conecta ao meu objeto, a arte acontece nessa conexão, no invisível. É essa experiência que é a arte, porque eu estou me conectando com a imaginação dele, com o interno dele, com o sensorial dele, e ele está se conectando com todo o meu processo criativo que formulou esse objeto. Ele está se conectando com, entre aspas, o meu processo que não está fechado, mas que está se conectando com ele e essa roda está girando. E o Tolstói já falava disso. Ele falava também que a principal força atrativa e característica da arte está precisamente na união que ela desencadeia entre os inimigos, os indivíduos. Então, é essa união que é a arte, é a experiência. Aí eu escrevi aqui sobre arte que a arte é invisível. A arte é invisível. Isso é muito interessante, porque ela acontece no invisível. A gente dá forma para ela, mas essa forma ela é uma impressão de todo um processo invisível, sensível, da imaginação, da criatividade colocada em ação e da arte em si, das minhas habilidades com as ferramentas que imprimiu essa ideia inicial da imaginação. É a experiência entre a ideia concebida em ação do artista e a expectativa concebida em atenção do público. Então, o público me dá a atenção e eu dou para ele a ideia em formato de objeto. E é aí que acontece esse casamento interessante. Então, ser artista não é o quanto você sabe. Ser artista
é o que você faz com o que você sabe. Então, quando